telefone, Andrezão. Se tiver o telefone do Luizão, ex-zagueiro do Cruzeiro que jogou no Benfica, se tiver o telefone dele aí, faz uma ligação para ele, você fala com a gente no ar aqui, porque o Luizão também, assim como o Mbappé, o Luizão, ex-zagueiro do Cruzeiro, foi ídolo no Benfica. Ah, foi nada. Foi jogador do Benfica, é ídolo do Benfica. Ele se posicionou e ele foi gigantesco também. Ele falou, eu vesti essa camisa, eu sei da minha importância na história do Benfica e isso que aconteceu é lamentável, lamentável. E aí você que está no chat começando a falar, que hora que vai falar de futebol? Na hora que a gente bem entender, porque esse assunto é inerente ao futebol e nós não vamos abandonar o nosso papel de falar de um assunto que é de fundamental importância. Porque eu disse no Jogo Aberto e vou repetir aqui, o Camavinga, Tchouaméni, Mbappé, esses caras todos têm que comprar a briga. Os outros jogadores também precisam comprar. Só que eu já vi que os do Benfica não estão muito afim de comprar a briga. Estão afim de defender o colega, que foi racista. Tem uma advogada argentina que imitou macaco lá no Rio de Janeiro, ela está presa usando tornozeleira eletrônica. Está lá no Rio, presa, não conseguiu voltar para o país dela. Porque aqui a gente está tentando deixar a coisa decente. Moramos num país racista pra cacete, mas aqui a gente está tentando moralizar. Historicamente é um problema grave, mas assim, é mundial. E aqui a gente está tentando moralizar. E como é que a gente tenta moralizar? Punições severas. O papel não é só de jogador, é o papel de todo mundo, o nosso papel da imprensa. Agora, já que o assunto é o futebol, o assunto é o Real Madrid, se eu sou CEO da Emirates, eu tirava o patrocínio do Benfica. E se as empresas que patrocinam clubes de futebol ainda não têm uma cláusula que assiste a empresa em casos de racismo, de retirar automaticamente e cortar radicalmente todo o patrocínio do clube, isso tem que vir e tem que começar a acontecer. Porque ontem o Real Madrid tem o mesmo patrocínio do Benfica. E ontem, depois disso aí, que segundo o Mourinho, o Vini não poderia ter feito isso, ô Mourinho, ô Mou, mas até tu, Mou, fala aqui, por que só com o Vini? Porque ele resolveu lutar a luta, cara. Porque ele resolveu encarar o problema de frente. E um monte de jogadores alienados estão cagando para esse problema. E é o que todo mundo acha que tem que... Muita gente, aliás, todo mundo não. É o que muita gente acha que tem que fazer. Não tem coisa nenhuma. Não tem coisa nenhuma. Tem que lutar a luta. Essa luta é deles, mas essa luta é nossa também. Porque eu sou branco, eu não posso entrar. Eu não posso ser antirracista. Eu sou antirracista. Então essa luta é de todos. E você que está no chat escrevendo merda aí, porque isso virou realmente um antro de gente imbecil... Você também, se você não apoia a luta do Vini, do Mbappé e de quem defende, e de quem ataca o racismo e tem que ser automaticamente antirracista, você automaticamente está jogando no time de quem cometeu o crime. Eu lamento informar, colega. Então é o seguinte, essa luta tem que ser dos jogadores, da sociedade como um todo. Mas essa luta precisa muito passar pela imprensa, nós somos formadores de opinião, nós temos que comprar essa briga sim, porque na Espanha tem jornalista que acha que o problema está com o Vini, Portugal tem jornalista que acha que o problema está com o Vini, e o Mourinho, imbecil, também acha que o problema é o Vini ter, faz um golaço desse e foi comemorado dessa forma. Mas o problema então é a vítima, a culpa é da vítima. Então se a mulher vai pro carnaval, pular carnaval de biquíni, você te dá direito de chegar lá e meter a mão. Não é assim, querido. Não é assim, a culpa não é da vítima, desculpa. Então, pera lá, me dá esse imbecil do Mourinho aí. Porque a imbecilidade que esse cara falou precisa ficar registrada. Roda aí, Andrezão. A única coisa que digo eu é que passa em tantos estádios, sempre com o mesmo, há alguma coisa que não va. Eu a Vinícius no campo eu lhe digo, tu marcas um gol de outro mundo. Por que celebras assim? Por quê? Por que não celebras como celebrava Di Stefano, Pelé, Eusébio? Por que não celebras um gol solo com a alegria de seres um jogador de outro mundo? Porque é o jeito dele comemorar. Ele dança, ele baila, e aí se tem um estádio todo provocando ele, ele responde. E o problema está com ele, Mourinho? Você citou o Pelé na mesma frase aí. Você conhece a história do Pelé? Você conhece a história do Pelé? Você não sabe, você acha que o Pelé nunca fez nada para lutar contra o racismo? Talvez, como o Vinícius Júnior faça hoje, talvez não. Até porque hoje a coisa está muito mais grave. Porque o problema é aparente, está na mídia a todo momento. Ontem 200 mil câmeras mostraram.
E aí o jogador fazendo dentro de campo, ele esconde a boca, por quê? Porque ele fez o insulto ali, ele cometeu o crime. Por isso ele escondeu a boca. Aí, não, ele falou, foi marica, mas aí tá de boa também? Bicha? Não tá. Então ele escondeu. Aí ele esconde a boca, fala. Aí depois acontece tudo o que aconteceu. Aí o Mbappé chega para ele e diz, seu P, reticências racista, 4, 5 vezes. E ele ficou caladinho. Por quê? Porque ele sabe o tamanho do problema. E ele já tinha ocasionado um outro tipo de problema no Mundial Sub-20 aí, que ele provocou pessoas mexicanos. Eu não lembro bem o que exatamente aconteceu. Então essa luta tem que ser encampada por todos. Valu, seja bem-vindo. Boa tarde. Ô, HG, boa tarde para você, a todos no estúdio, a quem nos acompanha em casa. Quando o Mourinho fala sempre com o mesmo, é sempre com o negro, né, Mourinho? Você não vai ver esse tipo de situação, principalmente quando o Vini Júnior, ele escolheu a parte que é a parte mais difícil, né? Que é a parte realmente de lutar seriamente contra isso. Se ele fosse só mais um negro, né, que se calasse diante dos vários impropérios racistas que sofre durante o campo, em volta dele. Até falei com os amigos, HG, eu vivo, né, eu vivo isso na pele, literalmente, há um bom tempo. Eu tenho 44 anos, talvez ali desde meados da minha adolescência eu já tenha começado a sentir e a passar por esses tipos de situações, né, de cunho racista. Eu ando meio enfraquecido, né? Não quer dizer que eu não esteja na luta, né? Mas eu admirei muito a força do Mbappé, sabe? Assim, eu já consegui ser o Mbappé em algum momento, mas diante de tantos episódios, assim, confesso aos amigos que vivo um momento de... não sei se desilusão completamente de que isso vai ser diminuído no mundo, até mesmo no nosso país, a gente vê, mesmo com a questão das leis mais firmes, né? Hoje, você citou bem, a gente ainda registra muitos episódios, fora os casos não notificados, né? Então, é muito triste, e não só pela questão do futebol, né? Isso aí é muito além do futebol, que o Vini Júnior passe por isso, que outras pessoas diariamente passem por isso. Eu confesso, HG, eu perdi a esperança. Eu estou no momento assim de perder. Não, se você lê o chat aqui agora, aí então, que você vai perder mesmo. Então, assim. Aí que você vai perder. Mas e assim, curiosamente, e quando a maioria, eu falo tá? perder a esperança, gente, só para quem está em casa entender, não quer dizer que eu não vá abrir a boca para isso, mas eu estou num momento assim. De criptonita, minha relação está de criptonita com o racismo, sabe? Eu não sei se eles estão vencendo, mas no momento eu me sinto vencido pelas pessoas racistas, entendeu? Até por conta de não ter a própria atitude ali que o Mbappé teve, e que bom que ele teve essa energia. Eu não vou te deixar não lutar ou parar de lutar, mesmo que minimamente, não. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas só um ponto que é muito importante, HG. Ontem eu recebi alguns vídeos e hoje pela manhã eu assisti a um vídeo que está no perfil do Brownie. Brownie, que é o influenciador botafoguense, ótimo inclusive. E nesse vídeo dá para perceber que é o estádio inteiro, cara. O estádio inteiro fazendo isso. Os canalhas no estádio inteiro fazendo som de macaco, gritando coisas sobre o tom de pele do Vinícius Júnior. Então assim, esse é um tipo de coisa que me incomoda muito. É nojento. E a UEFA deveria, nesse momento, pensar uma forma de punir o Benfica. O Benfica, enquanto instituição, tem que ser punido. O argentino lá que fez um negócio com o Vini Júnior dentro do gramado, o 25, tem que ser punido. Eu esqueci o nome dele. Pode esquecer mesmo. Mas eu falei durante a rádio, e depois que eu escutei o Mbappé não falando o nome dele, não vou dar moral para esse nome, não vou falar o nome dele. Mas eu esqueci o nome dele. O camisa 25, ele tinha que ser punido. Esse jogador tinha que ficar fora durante jogos do Benfica, válidos pelos torneios da UEFA. A torcida do Benfica tem que ser punida de deixar de ir ao estádio durante jogos da UEFA. Só que parece que esse protocolo antirracismo criado pela FIFA e que tem hoje na UEFA, tem na Conmebol, é para inglês ver. Porque, beleza, fizeram o protocolo, e aí? O moleque continua jogando, o moleque continua em campo, o moleque não vai ser expulso, ele permanece dentro das 4 linhas, permanece jogando. Cara, inacreditável. E assim, eu sou 100% favorável a uma punição brusca,
tanto para o Benfica quanto para o jogador. Eu que não tenho condição de tomar essa decisão, mas por mim, eu bania do nosso chat aqui todos esses que estão escrevendo aqui, ó. Que estão dizendo que é mimimi, que é coisa de lacração, que o Vini Júnior está errado. Então eu baniria todo mundo, mas como eu não mando, entendeu? Se é no meu chat, se é na minha empresa ou no meu chat, eu vou banindo um por um. Sociedade doente, cara. Doente. Ô, HG, boa tarde a todos. Eu entendo as pessoas que estão falando aí que a gente não deveria estar falando sobre isso. Eu concordo plenamente, sabe por quê? Nós estamos em 2026, já era para estar acabado isso há muito tempo. Isso é uma coisa, assim, totalmente surreal. Você vir aqui falar sobre racismo, cara. Né? E o pior, nós estamos falando lá na Europa. E o pior é que nós vimos agora o Mourinho, que é um cara que eu até era fã até ontem, né? De tudo, toda a história dele, li a biografia dele, um cara, vencedor. O cara agora virou sommelier de comemoração. Peraí, para justificar uma coisa que não tem justificativa. Cara, é o fim do mundo. Agora, o que o Mbappé fez é muito legal, mas está na hora agora dos outros se manifestarem. Você falou aí do Luizão, zagueiro, mas está na hora do Neymar vir a público. Está na hora do Messi vir a público, do Cristiano Ronaldo, dos caras que são aí realmente fodas, para ele poder vir a público e mostrar um pouco da força. Está na hora de todo mundo se unir, cara. Nós estamos vendo isso. Não é aqui no Jardim Guarabara, não é nesse... Cara, nós estamos vendo isso na Europa. Não, nós estamos vendo isso num jogo que foi transmitido para o mundo todo. É o holofote, o jogo mais importante ali da rodada, com vários... Pô, cara, e, sinceramente, é realmente você ficar assim, frustrado com tudo o que acontece no futebol. E o Vini Júnior, cara, quando ele fala várias vezes que ele tá cansado, né, e tudo, cara, imagina você carregar esse fardo, cara. Não, Vinícius... Você não poder... Tudo que ele faz tem uma censura. Tudo que ele faz. Vinícius, continue lutando, cara. Continue levantando essa bandeira. Continue tendo essa coragem que você tem. Essa coragem. Porque se outros não falam, você tem que continuar falando. Continuar exercendo isso que você tem tão grandioso, né? Que é a sua coragem, sua índole, sua capacidade de pegar e abrir a boca e ser voz para muitas pessoas. Mourinho, de verdade, estou com o Breno. Eu acho que caiu muito no meu conceito. Fala, Thiagão. Não, o Mbappé, cara. Eu esqueci de falar isso, eu estou 100% com você. Okay. Eu nunca tinha visto o Mbappé se manifestar e se pronunciar da forma como ele se pronunciou. Tem lutas importantes historicamente. E, cara, que moleque, hein? Não gostava dele, aliás. Hoje eu subiu 100% personalidade, coragem. Outro que caiu no meu conceito, tá Otamendi. Otamendi, não. Tá ali, peraí, o negócio do Otamendi... Otamendi é diferente. Otamendi foi... Otamendi, pra mim, já que foi pra esse assunto de Otamendi, Otamendi é burrice, né? Burrice. É do jogo, não? Burrice. Acho que é do levantar, mostrar a taça. Não, beleza, mas eu acho burro. Por quê, bicho? Por querer diminuir o Vinícius. O placar tava 1-0. 1-0. Tava acabando o jogo. Isso é do jogo. Gol da vitória do Vini. Querer implicar com ele e mostrar a taça. É do jogo. Muito pequeno, ó. Otamendi, ó. Pequenininho você, viu? Pequenininho. Achei bem pequeno. Mas, de verdade, pequeno. Só uma coisa essa do Otamendi. O Brasil tem mais do que eles. Ele tá, porque ele foi campeão mundial, tá tirando onda. O Vini Júnior foi o melhor do mundo, e aí? Exatamente. Só uma coisa, até gravei um vídeo mais tarde ao ar no Instagram sobre essa situação do Otamendi. Cara, completamente do jogo, também tá? Acho. Mas eu, Thiago, torcedor da seleção... Pode ser do jogo, mas eu achei pequeno. Torcedor da seleção brasileira, eu fico puto. Então eu quero que a gente ganhe o Hexa pra calar o Otamendi. Que convenhamos, né? Bem grossinho, né? Bem grossinho. Que grosso. Mas ali é que tem Aí eu ainda acho que são elementos ligados ao jogo, sabe? Eu também acho que é. Você pode não tem gostar e tal. Com o Gabigol, você pode não gostar e tal. Mostrar panturrilha. Que o Gabigol mostra a taça da Libertadores e fala assim, ó, eu tenho duas. Fica assim com o Marcelo, eu tenho duas. Aí o Marcelo vira a panturrilha e mostra que tem 6 Champions com... 5, né? 5 Champions com o Real Madrid, saca? Não, tem jogador que às vezes vai olhar a camisa, né? Tipo assim... O Deixa eu ler seu nome aqui. Vai ver que jogador provocação, cara. O Otamendi, ele faz isso sistematicamente, né? De provocar, ele é provocador e tal. Mas uma hora ele vai achar, como a gente diz lá em Divinópolis, o pão molhado dele. Vai achar, é questão de tempo, ele vai achar. Você se lembra quando contra o Brasil, ele provocou o Rodrigo, levantou o Rodrigo lá do chão e eles... Então, mas ali tinha feito gol, cara. Sim. Tinha feito Só gol. que o que eu estou dizendo é o seguinte, não é santo também não, tá? Não é santo. E outra coisa, ele provocou ali e tal, porque ele também estava na onda de defender o colega dele, o compatriota dele, que tinha cometido o ato, né? Então,
também não é santo, não. Agora, independentemente de qualquer coisa, eu falei aqui, repito, falei no Jogo Aberto também. Tchouaméni, Camavinga, essa turma tem que entrar, o clube tem que entrar para defender e o patrocinador. Se eu tenho uma empresa, patrocino uma camisa e acontece isso aí, eu retiro automaticamente o patrocínio, mas é na hora, e é patrocínio gigantesco. Estava nas 2 camisas ontem no jogo, as 2. O Benfica é um dos maiores clubes, para muita gente o maior de Portugal, né? É um dos grandes clubes e está na Europa, poderia usar isso como uma ferramenta contrária ao ocorrido, mas não, preferiu defender o seu. Enfim. Vamos seguindo aqui. Para a alegria dos racistas e dos alienados idiotas, né, a gente vai seguir aqui falando de outra coisa, né, aquilo que incomoda, que é tão importante quanto inerente ao jogo, as pessoas que são contra isso aí, de fato, que normalizam o fato, me preocupa muito, porque é esse nível de gente que se posiciona de forma doentia, como eu estou vendo aqui no chat. Repito, se eu sou dono disso aqui, se eu sou chefe aqui, eu mando banir na hora do chat. Mas como eu não sou, então fico só na vontade.